Na Divergente fazemos jornalismo na rua, cara a cara, entre as pessoas. Este método exige tempo e custa dinheiro. Para podermos continuar a fazer jornalismo desta forma, precisamos do seu apoio. Queremos que as contribuições mensais de quem acompanha o nosso trabalho nos ajudem a pagar salários, a manter a nossa equipa. Considere tornar-se apoiante regular da Divergente e faça uma contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. Se fizer uma pausa agora, preencher o formulário e voltar aqui, não vai demorar mais de 3 minutos. Se já é nosso contribuidor mensal, obrigada pela confiança. Boa escuta. Só que há ali um engenheiro que é reformado e ele já está reformado e soube inventar, viu o fumo, eu passei lá naquela altura, mas não vi lá na ardeira, fui fazer queixa de mim. Pronto, fazer queixa de mim, eles então foi ao posto, o posto chamou a judiciária, vieram falar comigo, levaram-me para o sítio do local onde aquilo estava a arder, cheguei a um ponto, eles para mim, foste tu ou não? Eu sempre a negar que não. Pronto, mas eu ia de costas e houve um da judiciária que tirou uma fotografia de costas a mim com a camisola que eu trazia. Ela, olha, foste tu, olha aqui no telemóvel. Foi gravado. Foram eles que fizeram a história toda. Nos muitos processos de incendiários que consultámos em tribunal, houve uma coisa que nos chamou a atenção. Sequências de fotografias a recriar o crime, onde os acusados apareciam com um isqueiro ou fósforo na mão, num estilo que parecia o de uma fotonovela trágica. O mesmo tipo de imagens repetia-se em quase todos os processos, e era difícil acreditar que tanta gente se tivesse prestado a tal coisa. Foi que eles me obrigaram, que até me bateram com uma vara na cabeça. Eles fazem só isso, assim. Para dizer como é que eu botei o fogo, mas eu sempre a dizer, abaixar-me como eles iam para me baixar, e eu disse-me, não fui eu, mas eles já tiraram lá fotografias. Por todo o país, ouvimos muitos relatos como o que acabamos de escutar. Este episódio é sobre a forma do Estado lidar com os acusados de pôr fogo, sobre a falta de respostas e os discursos que não batem certo com a prática, sobre lentidões e abusos burocráticos que podem acabar com a vida de uma pessoa. Lá fui, lá tiveram lá a dar-me aquilo que eu apanhei, 5 anos e meio de cadeia. Aquilo a gente, quando faz isso a uma pessoa, um gajo até pensa em coisas, se calhar de suicidar. Eu sou o Manuel Bivar. Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues. E este é País de Incendiários, um podcast de investigação da revista Divergente. Quarto episódio: O Inferno na Terra. Era a segunda vez que batíamos ao portão de uma casa verde dos anos 70, pendurada numa escarpa do Douro. Desta vez, a irmã de Leonor, um nome inventado por nós, estava em casa e aceitou falar connosco. Naquela altura que aconteceu isso, foi desespero, não tinha mãe. Não tinha mãe, a rapariga começou a envelhecer. Passa aquela noite, nem parava em casa nem nada. Ninguém a segurava. Ela ia para a porta do cemitério. Desde a adolescência, que Leonor estava diagnosticada com problemas de saúde mental. Durante décadas, viveu com a mãe na serra, numa pequena casa de pedra. Mas quando a mãe morreu, desaostinou-se e não havia dia em que não fosse ao cemitério. A mulher com quem falamos
Era a única dos vários irmãos que não tinha emigrado. Fazia o que podia para apoiar Leonor, mas não era fácil tratar de uma pessoa completamente descompensada. Uma pessoa não podia. Eu vou confessar, eu tinha medo. Porque ela era tão maldosa. Mas era a doença. Porque ela dizia muitas vezes: sabes qual é a vontade que me dá? É matar-te. Pegar-te fogo à casa. Eu tinha medo de ir ter em minha casa, dá a perceber? Por isso é que eu estava a tentar pedir ajuda. Foi isso que eu tentei. Falei à psicóloga, falei com a doutora, falei essas coisas. Expus isto tudo. Que era para ver se conseguia arranjar um sítio para ela recuperar. Porque se ela estivesse recuperada, eu tinha a minha casa. Apesar das tentativas da irmã, não se encontrou um sítio para Leonor ficar. Continuou a viver sozinha na casota de pedra, à solta pelos montes e a visitar todos os dias a campa da mãe. Aqui parecia uma selvagem. Aqui ela tinha toda a liberdade. Mas sempre educada. Mas as pessoas têm os problemas que é que a gente pode fazer. Até que no dia seguinte ao incêndio de Pedrógão, e um ano depois da morte da mãe, o monte atrás da casa de Leonor começou a arder. Para mim isto para mim. Ela viu aquelas coisas na coisa, pronto, puxou-lhe aquilo na cabeça, porque ela dizia que eu não queria fazer mal, mas esta é a minha cabeça é que me diz para eu fazer mal. O incêndio foi rapidamente apagado pelos bombeiros. Queimou meio hectare de mato e alguns pinheiros, eucaliptos e castanheiros. Nessa mesma tarde, a irmã de Leonor tinha a GNR à porta. Ela assim para mim: sabe se aquela senhora lá acima está lá em casa? Mas passa-se alguma coisa? 2 polícias. Nisto veio a rapariga para cima, chega aqui, eles só disseram isto para ela: eu posso ir lá acima com a senhora, mas eu disse assim para eles: eu posso ir com ela, porque como é uma pessoa que tem problemas, a gente não sabe o que é que vem por trás, não é? Não, a senhora esteja descansada, que a gente precisa só de falar com ela. Logo, no outro dia, apresenta-se aqui outra vez os mesmos polícias, um com uma mala com um computador, a polícia judiciária. Pensam para aquilo que eu não sabia, mas eu não ando a dormir. Porque nunca lidei com estas coisas, mas a gente tem aquele instinto de alguma coisa se passa. E depois é filmarem isto. Aqui isto tudo. Agora foram para cima e nisto, quando encararam comigo, esconderam, deixaram de filmar. E então eu disse: mas o que é que se passa? E vai eles assim muito depressa: não se passa nada, a gente temos que ir lá acima. Eu disse: não, eu tenho que ir. Não, a senhora não vai, deixa ficar. Eu vou daqui, vejo, então andaram lá acima. Filmaram a rapariga para casa. Foram para cima para o monte, filmaram, mas era filmado. Foi filmado e foi a vez que tiraram. Isto vi eu, isto ninguém me nega. Nisto, a rapariga vem para baixo, eu ia por aqui, mas eu já os vi para baixo. Ela vinha assim ali e eles à frente a filmarem. Eu agora vou daqui e eles, pomba, toca a esconder. Só disse: a sua irmã tem que ir lá acima connosco, à esquadra, não sei o quê. Mas o que é que se passa? Disse: mas o que é que se passa? Vocês digam-me o que é que se passa. E diz ela: não é consigo, é com a sua irmã, não se preocupe. Mas a minha irmã tem que, porque eu disse, a minha irmã tem que ter pessoas que estejam ao lado dela para a defender, porque vocês não sabem, os senhores não sabem os problemas que a rapariga tem, não é assim, não é fazerem, estão ali a abafar as pessoas. Nisto, aparece aqui as polícias com uma advogada. Depois eles foram-se embora e ela ficou comigo, a advogada. E eu disse: ó, senhora doutora, tem que me dizer o que é que se passa. Para fazer uma acusação, tem que ter provas. E diz ela assim depressa: olha, tenha calma, que a sua irmã pronto, confirmou tudo. Disse como é que foi e como não foi. E eu disse assim: então, a senhora doutora, explica-me, porque eu não estou a compreender nada. Não estou a compreender. A minha irmã tem problemas, eu não estou a compreender. Ela depois daqui foi para o Porto. Acho que foi em qualquer coisa, Santa Cruz. Santa Cruz do Bispo. Santa Cruz do Bispo. Foi aí onde ela esteve. Tem um cemitério? Não tem um cemitério? Eu acabei. Eu sei muito bem. Leonor ficou vários meses em prisão preventiva, na clínica penitenciária de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. Sobre este lugar, as opiniões não divergem muito. A Ordem dos Enfermeiros, por exemplo,
disse que a clínica tem condições desumanas. E o Comitê Antitortura do Conselho da Europa tem vindo a pedir o encerramento deste estabelecimento prisional. Se Leonor já não estava bem quando entrou, quando de lá saiu, estava ainda pior. Ela dizia que lá que ele fazia muitas coisas. Minha irmã queixou-se muito. Acredita, quando ela saiu, sério, eu nem queria acreditar que ela era a minha irmã. A acreditar neste relato, Leonor, há décadas diagnosticada com problemas de saúde mental, foi interrogada e obrigada a reconstituir, sem a presença de um advogado, o crime de que a acusavam. A confissão que fez à polícia e a reportagem fotográfica, em que repetia os gestos do incêndio, foram as provas usadas pela acusação. Depois de presa preventivamente em Santa Cruz do Bispo, foi condenada a 3 anos e 7 meses de pena suspensa, com obrigação de acompanhamento psiquiátrico. No dia seguinte a esta entrevista, fomos a Oliveira de Frades. Tínhamos combinado falar com João Carlos Lage, o advogado de defesa de Fernando Marinho. O caso foi mediático. Em 2013, Luís Patrick e Fernando Marinho foram acusados de pegar fogo ao caramulo e de fazer arder grande parte da serra. O caramulo ardia como nunca. Poucas semanas depois, confirmou-se a origem do incêndio. Mão criminosa. 4 bombeiros morreram. O julgamento foi conturbado e teve até direito a júri. Fernando Marinho confessou e foi condenado a 12 anos de prisão. Luís Patrick, que nunca chegou a assumir o crime, a 18 anos. Ambos ficaram em prisão preventiva. Mas o que não sabíamos quando fomos a Oliveira de Frades falar com João Carlos Lage é que o advogado já tinha defendido dezenas de incendiários. E podia falar não apenas deste caso, mas de uma experiência de anos a defender pessoas acusadas de pôr fogo. Tive uma história de uma pessoa, ele não era inimputável. Era aquilo que se costuma dizer os tolinhos da aldeia. Pronto, e que tem uma debilidade cognitiva, portanto é uma pessoa que tem algumas fraquezas. E na aldeia é sempre o indivíduo que é o pau para tudo à colher. Portanto, acontece alguma desgraça, mas é logo aponta-se ao Julinho, porque o Julinho anda sempre em tudo, está sempre nos sítios errados, nas horas erradas. Pronto. E depois essas pessoas não se sabem defender, não é? E depois aderem a tudo o que se lhe diz. E tudo o que se lhe diz, para eles é uma fabulação, é uma história. E eles gostam de fazer parte integrante de qualquer história que se lhes conte. Já tive uma situação dessas em que depois tivemos que andar para trás. Andar para trás significa que ele já ia avançado, já ia estruturado, já havia, inclusive, entrevistas com a Polícia Judiciária, até a reconstituição do facto, porque a Polícia Judiciária também põe o isqueiro na mão e aponta para onde está o ponto da ignição e tiram fotografias. Isto, gostou a dizer, é um bocado arriscado, mas esta é a realidade. Não sou só eu que apenas eu que o digo, ou que tenho conhecimento destes factos. São muitos profissionais também que têm conhecimento disto. Mais uma vez, a reconstituição fotográfica. E pelos vistos, a sensação de estranheza, quando consultámos os processos em tribunal, tinha uma razão de ser. Mas antes de ser constituído o advogado, a PJ pode pôr as pessoas a fazer a reconstituição? Ou tem que ser... Não, eu acho que nós temos a apanhar. Tem que ser feito... Claro, porque nós temos encontrado vários casos, inclusivamente pessoas com perturbações mentais visíveis, em que os arguidos dizem, ou as famílias dos arguidos dizem, que a PJ levou à reconstituição do crime, lhes tirou fotografias e perguntou, então, mas foste tu ou não foste tu? Ou seja, levando as pessoas a serem fotografadas no local do crime e depois levando essas fotografias para o tribunal. Ainda antes de ter sido constituído um advogado. Sim, é. Não podem fazer isso. Não podem fazer isso. Não podem fazer. Tive a situação... Mas encontrou essa situação em algum processo? Já. Não só também nestes crimes, mas outro tipo de crimes, onde há reconstituição do facto, onde interrogam não o arguido, mas o suspeito, porque quando é constituído o arguido, como sabem, tem outros direitos, tem que ser lidos os direitos, tem direitos a ser assistido e acompanhado por advogado, e depois há a prática de determinados atos cuja presença do advogado é obrigatória. Quando é suspeito, não.
E aproveitam-se muito dessa situação para, entre aspas, instrumentalizar a prova, para fazer a prova para ser mais fácil. Portanto, vamos já pôr este a confessar. Isso tem consequências quando não é verdade, não é? E eu já assisti, já vi e já tive um caso, 2 casos, assim de repente que me lembro, onde eu encontrei fotografias na altura do suspeito a indicar as ignições sem que as tenha provocado. Sem que as tenha provocado. Ele tem uma deficiência. Pois. Aqui pelo Toninho, ele tem uma deficiência. Mas é meio atrasado, não é? Ele é meio atrasado. É? É. Capaz de não ser quem vocês procuram. Talvez seja. Eu não sei. Vocês pertencem-lhe? Não, queremos ir falar com ele também. A gente espera aqui um bocadinho e já vemos. É capaz de não vir. Pronto. Quando vês pessoas, foge. Toninho, como lhe chamavam as vizinhas, já tinha estado preso, acusado de crime de incêndio. Uns anos depois dessa prisão, durante 3 dias seguidos, vários pequenos fogos foram postos ao redor da aldeia. O suspeito foi de imediato Toninho, embora ninguém o tivesse visto atear o fogo. Mas ele é deficiente. Não é certo. Ele só gostava de ver os bombeiros e as sirenes e ele só queria ver os bombeiros a pegar o fogo. Ele estava ali embaixo. Mas assim que a gente chamou, abre. Agora quem abre a porta? Deixa estar. Gostava de ouvir as sirenes, os bombeiros. Ele só queria ver os bombeiros e a GNR. Depois quando os via, fugia. E depois apanhava lá e ia ele. Agora nunca mais, o rapazinho agora. Não, já uma data. Tomando descolamento. De acordo com o processo de tribunal, no dia em que ocorreram os fogos, uma multidão de gente exaltada e zangada juntou-se em volta da casa de Toninho. O presidente da junta e o padre juravam ser ele o culpado. E foi assim que este homem, diagnosticado com deficiência mental moderada e epilepsia, foi forçado a admitir a autoria dos incêndios, apesar da presença de elementos da GNR no local. O outro está no lambal na cadeia. Pelo que ouvi dizer, que eu não vi, não é? Pois. Morreu mais cedo, morreu os pais cedo. Pois é isso, ficam assim, não é tudo, cadê? Ficou assim um pássaro desaninhado. Também ficou assim sozinho, coitadito do rapaz. Olha, obrigada, Nalda. Adeus. Quer mandar beijinhos para alguém? Vou estar já estou farto de mandar beijinhos e ninguém me liga, ninguém me atende. Eu estou triste, eu não consigo. Não consigo? Apetece-me chorar. Por quê? Não me liga, ninguém. Aquelas orquídeas todas ali em cima. Quais? Aonde? Aquelas orquídeas com uma flor branca. Pois é. Numa outra aldeia, procurávamos uma vez mais uma pessoa acusada de pôr fogo. Como quase sempre, tínhamos uma morada um pouco vaga e restava-nos correr as ruas, bater às portas e perguntar. Mas tem outros nomes aqui. Olha aqui os clientes, pá. Esses convidados estão fechando a porta. Convidas as pessoas para fechar. Não convido nada. Boa tarde. Nós viemos de surpresa. Por acaso, aqui Parecia haver um engano e quem nos atendeu foi um senhor sentado numa cadeira de rodas que nos explicou que não era ali, que a pessoa que procurávamos morava no meio da serra, longe da aldeia. Mas ao fim do dia, quando voltámos dessa entrevista no meio dos montes, revimos as moradas e os processos. eu estava a ligar-lhe porque entretanto percebi que me tinha confundido. E chegámos à conclusão que era exatamente aquela pessoa na cadeira de rodas que procurávamos, mas que tínhamos trocado os nomes. Não falava connosco sobre isso? Não, porque os vizinhos já viram que nós jornalistas e o carro estavam numa pomba matam uma vaca. Pois. Olha, vale mais nem sequer me lembrar do que passei, nem vale a pena. Nem vale a pena pensar de me lembrar. Mas apesar de não querer que voltássemos à aldeia, por medo dos vizinhos, acabou por ao telefone contar como, poucos dias depois de Pedrógão, foi acusado de provocar 3 incêndios
que queimaram 420 metros quadrados. Outro que o fez e fui eu que paguei. Estive preso? Estive. Por causa de uma besta que anda por aí, que anda aqui à solta. Bem, eu bem quis falar com o advogado e tudo, mas não deixaram, nem a polícia, nem o carro. A polícia foi a própria polícia que me condenou, nem me deixou explicar. Também aqui não havia testemunhas. E foram a reconstituição fotográfica e a confissão perante a GNR, ainda antes de ter sido constituído arguido, as provas decisivas. Em tribunal, negou tudo e disse ter sido ameaçado e enganado pela GNR. Alegou que, para o forçar a confessar, os guardas lhe disseram estar na posse de imagens de satélite, onde se via bem quem tinha ateado os fogos. Aquilo já passou. Eu tinha uma fazenda e tinha lá animais. E naquele sítio onde houve esse incêndio, por 2 vezes que lá botaram, era o meu caminho para eu passar, ou passava para um lado ou para o outro. O tribunal rejeitou a argumentação. E apesar dos 3 focos de incêndio terem queimado apenas 400 metros quadrados de mato, o juiz considerou haver risco concreto de arder uma vasta mancha florestal. E aplicou uma pena de 11 anos e 6 meses, reduzida depois para 5 anos e 6 meses de prisão efetiva. A sair da mata, às vezes, vinham logo sobre mim. E acusaram-me, sempre para acusar e pronto. E fui lá por dentro, apanhei 5 anos e meio. Mal de quem lá está dentro inocente e sofrer. O advogado também não valeu um alho branco. Nem sei se aquilo ainda é, se é advogado, se que é. Paguei um advogado. Toda a gente me dizia que era bom, era um advogado da empresa. E afinal forniquei-me. Eu reparei que estava numa cadeira de rodas. Já tinha esses problemas antes de entrar na prisão ou foi alguma coisa que piorou na prisão? Apanhei na prisão. Apanhou na prisão como? Foi com pedir lá ao médico que me andava a rasca da coluna, não me podia baixar. E pedi a uma enfermeira de lá, pronto, para me cortar as unhas. Cortou uma unha do pé, do dedo grande, cortou mais rente, apanhou a infecção, apanhou gangrena, fui obrigado a cortá-la. As primeiras vezes que ouvimos relatos da prisão, ficámos chocados. Depois, e é isso que é triste, habituámos-nos. Porque a cada lugar onde íamos, descrições como esta repetiam-se. E sentia-se um triste fatalismo nas respostas. Como se em relação à justiça e às decisões dos tribunais, nada pudesse ser feito, a não ser aguentar. Olha, ainda há 2 anos, houve aqui um grande incêndio. Hoje vimos ali queimado aquilo. Pronto. Eu agora faço parte agora até fizemos um kit para apagar os incêndios. Fizemos um kit, por exemplo, um trator com 2 depósitos de 1000 litros, cada um motor quadrado, tal igual ao dos bombeiros. Temos Estava tudo queimado em volta desta aldeia, quase ao lado da linha de comboio da Beira Alta, onde encontramos um ex-bombeiro que, uns anos antes, tinha sido acusado de tentativa de homicídio e de crime de incêndio florestal. Negava as 2 acusações e, mesmo já não fazendo parte do corpo de bombeiros, juntamente com alguns vizinhos, montaram um sistema de combate a incêndios. Zanguei-me com o comandante, depois, porque saiu um bom, meteu outro que queria subir à pressa e eu disse, não vou desistir. E porquê é que foi para bombeiro? Olha, porque eu gostava. Gostava de quê? De ver o fogo ou da palavra? Não, fogo. Não, eu gostava, só me custava, olha, custava-me era, quando era assim caso de acidente, corpos em pedaços. Isso, eu tinha que meter uma máscara, senão
vomitava. Há muitos que são bombeiros, deitam, que é para ir, gostam de ver arder. Mas é verdade. Conhece alguém assim? Já conheço e tive um colega. E depois acabou por ser preso e teve vários anos por causa disso. Ele deitava e ligava para os colegas só para ir apagar. E depois, quando foi a julgamento, disse que gostava de ver arder. Eu foi pena não ver a pessoa a deitá-lo. Eu agarrava, amarrava a uma árvore, não o deixava queimar, mas deixava-o apanhar calor. Amarrava-o. Se na maior parte das entrevistas começávamos a falar de incêndios, a tentar perceber o contexto e aquilo que pode levar uma pessoa a pôr fogo, acabávamos quase sempre estas conversas a falar do julgamento e da prisão. Aquilo era pequenino. O setor onde estávamos, aquilo era para 2 pessoas, chegávamos a estar 4 ou 6. E é as mínimas condições. Eu, por exemplo, vi a levar com um cabo de vassoura pelo traseiro. Arrebentaram-no todo por dentro. Camélia. Esta camélia. Isso era se fosse toda cortada à altura, que faziam bem. Mas está bonita. Estava a fazer lixo? Isso Não é lixo. Então não é. É uma flor que não foi. Está bonita. Quando caminhávamos de volta para o carro, pela aldeia onde entrevistámos o ex-bombeiro, era difícil não lembrar a conversa que uma semana antes tínhamos tido nos serviços prisionais em Lisboa. Quer dizer, nós fizemos o pedido de entrevista, sobretudo para falar do programa de reabilitação. Pedimos a entrevista à Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais porque queríamos perceber como funcionava o programa de reabilitação de incendiários, que 6 anos depois de ter sido anunciado, parecia ainda estar em fase experimental. Este programa para incendiários é um programa que não é da nossa autoria. Isto foi feito uma pesquisa bastante alargada sobre programas que existem não só na Europa, mas também noutros pontos do mundo. E toda a literatura apontava para este programa da Universidade de Kent. E foi então aí que decidimos adaptá-lo ao contexto nacional. Entre 2018 e 2024, o programa de reabilitação de incendiários foi aplicado a apenas 9 pessoas. Como nos explicou Jorge Monteiro, chefe de departamento da Direção-Geral, o programa não teve bons resultados em Portugal, porque previa juntar, em sessões de grupo, pessoas acusadas de todo o tipo de crimes de incêndio, desde assaltantes de caixas multibanco com explosivos a incendiários florestais. Eu penso que é em 2017 que surge aquela possibilidade da pessoa condenada por crime de incêndio florestal ser condenada à medida de privação de liberdade com pulseira eletrónica, ficar em casa durante o verão, etc. Das notícias que tinha ouvido sobre isso, quase não foi aplicado. Sim. Saberia dizer porquê? Porque é que isto não... Eu não sei, porque quem saberá dizer são os juízes. Agora, eu acho que isso vai muito ao encontro daquilo que eu comecei por dizer, porque nós temos que ter intervenções responsivas. A responsividade é aquele critério que nós procuramos, isto é, privar a pessoa de liberdade durante 3 meses do ano e depois deixá-la libertá-la. O que é que se fez para mudar aquele comportamento? O que é que se fez para mudar aquela crença? Mas eu tenho a impressão que o porquê desta medida da pulseira eletrónica durante o verão não ser quase aplicada é porque há uma ideia de que há uma cura que será feita na prisão. Eu não acredito que seja tanto essa a expectativa do sucesso do tratamento em meio prisional. Eu acho que é mais uma medida securitária e de ainda se achar que a punição e a privação é que é o mais eficaz. O que, do ponto de vista prático, é verdade. Quer dizer, se de facto a pessoa está presa, não vai cometer novo crime.
São tipicamente pessoas que têm uma baixa resistência à frustração. O número de incendiários presos tem vindo a subir. De acordo com o Ministério da Justiça, havia em agosto de 2024 57 incendiários a cumprir pena efetiva e 12 em prisão preventiva. Os números mais altos desde 2013, o ano em que se começou a recolher dados dos condenados pelo crime de incêndio. Mas havia ainda uma última pergunta que queríamos fazer a Jorge Monteiro. Nós temos apanhado vários casos, inclusive de pessoas que depois são consideradas inimputáveis, mas que acabam por estar em prisão preventiva até que o processo, até que saia o resultado, que saia o julgamento, que seja condenada, por exemplo, a internamento. Estão em serviço prisional normal, durante casos até 1 ano e tal, não é? Sim, mas à espera disto. Mas aí é porque o juiz, já para um internamento preventivo, já tem que haver a suspeita de uma anomalia psíquica, né? Já tem que haver uma suspeita de doença mental. E o risco é porque o juiz considera que há risco de repetição do ato, então aplica a prisão preventiva. Né? E pronto. E já dentro da prisão, e se for considerado imputável, nós temos 2 locais especializados para o tratamento dessas pessoas. Portanto, é a Clínica de Psiquiatria em Santa Cruz do Bispo, no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, e aqui em Caxias, no Hospital Prisional São João de Deus, também temos uma unidade para inimputáveis. É assim, é um sítio que, como é que eu ia dizer, que é o sítio ideal para um ser humano viver? Não, mas nenhum género de cativeiro é o habitat natural de qualquer ser vivo ou qualquer animal, e portanto tudo o que implica privação de liberdade é sempre contra a natureza da vida. Casos de pessoas com problemas de saúde mental, metidas em prisões onde podiam passar meses ou anos, até que fossem transferidas para um estabelecimento psiquiátrico. Apanhámo-los por todo o lado. Por sua iniciativa e de forma deliberada, passa o tempo a fazer algumas limpezas no santuário, varrendo as ruas empedradas que ali existem. Junta a folhagem em pequenos montes e transporta num balde que comprou para o efeito. Decide pegar fogo a um monte destas folhas para eliminar aquilo e para as folhas não estarem sempre a voar. Este é o caso de um homem que, aos 52 anos, por vontade própria, passava os dias a varrer as folhas num santuário no cimo de um monte. Levava um farnel e ali, metido na mata, tomava as refeições. Até que um dia pôs fogo a um amontoado de folhas e queimou 2 metros quadrados. Foi primeiro mandado para a prisão preventiva, que isto não é complicado. Pois, olha, foi condenado a permanência na habitação com vigilância eletrónica. E depois, mas ela manda que ele seja conduzido ao estabelecimento prisional, até se encontrarem reunidos todos os pressupostos para a permanência na habitação. Não tinha pressupostos, tal. Meu Deus. No processo de tribunal, consta um requerimento de um filho desesperado e que há anos pedia o internamento psiquiátrico do pai. Dizia ter medo que matasse alguém e mostrava-se aliviado por este apenas ter pegado fogo a um monte de folhas secas. O que faz impressão ao ler o requerimento é perceber a teia burocrática a que esta pessoa esteve sujeita para tentar resolver o problema. Ministério Público. Proteção ao pai. O que é isto? Peço consideração pela dignidade do meu pai e proteção. Então, vou-te ler o requerimento do filho. Olha o que ele diz. O meu pai é alcoólico crónico há mais de 30 anos, quase desde sempre. Já foi condenado por crime relacionado com o consumo de álcool, homicídio. Em 2015 começou a dar sinais de demência, ponto. Dizia que ia morrer às 4 da tarde. E falava com o Dr. Ramos, entre parênteses, personagem imaginário. Fui notificado para o levar a uma perícia, ele recusou ir. Estava no seu direito geral de liberdade e nada pude fazer. Referia-se de facto à excelentíssima senhora procuradora. Veio o meu pai para o hospital psiquiátrico, esteve lá internado 2 semanas. Regressou com a mesma sintomologia. E andava sempre a falar sozinho com os mortos e esse tal Dr. Ramos. Em 2016 piorou e tive que o levar outra vez para o hospital psiquiátrico.
Esteve lá 2 semanas e deram-lhe alta, regressou na mesma. Pedi no Ministério Público Local para que fosse promovido o internamento compulsivo. A senhora Procuradora disse para falar com a Delegada de Saúde. Falei com a Delegada de Saúde que disse que não podia fazer nada. Fui outra vez ao Ministério Público Local e também não se pôde fazer nada. Em 2017 o Estado ainda piorou mais e fui ao OPC da PSP pedir o internamento de urgência porque o meu pai podia cometer um crime. O crime que receava era outro, ainda bem que foi só uma questão relacionada com as árvores. E depois de tudo isto, quando há o acidente com o fogo, e mesmo sendo claro para o tribunal que este homem sofria de problemas de saúde mental, é mandado para uma prisão, enquanto aguarda a perícia psiquiátrica. Atividade psicótica acentuada, alucinações auditivas. Olha isto, olha aqui. Então... Isso é o relatório clínico. Atividade psicótica acentuada. É da Clínica Forense. Caracterizada por alucinações auditivas, em tom de comando. Durante a entrevista, Nossa Senhora estava a comunicar com ele, com delírios místicos megalómanos. Também parece haver um foco paranoide direcionado a pessoas que tentam contrariar o seu... São muitas as pessoas com problemas psiquiátricos obrigadas a cumprir pena na prisão. E muitas as famílias que, durante anos, se batem para que o tribunal reconheça que isso não é aceitável. Mais uma vez, ouvimos o advogado João Carlos Lages. Não era apenas a nós que nada disto parecia normal. Eu ainda tinha aqui outra questão, vou voltar outra vez à doença mental visível, porque temos muitos casos em que os arguidos têm uma doença mental visível e são presos preventivamente e, quando saem de lá, depois muitas vezes até são reencaminhados para hospitais psiquiátricos, mas quer dizer, já tiveram 9, 10, 11 meses numa prisão. Se é legítimo, no fundo, isto acontecer no caso de uma pessoa com uma doença mental visível e diagnosticada? Não, claro que não. Isso até é quase que é criminoso. Alguém que tem uma doença do foro mental incapacitante, não consegue distinguir o bem ou o mal. Por exemplo, um indivíduo que devia estar institucionalizado ou que devia ser acompanhado. Mandar para uma prisão, isto é uma coisa do outro mundo. Isto é mandar um inocente de casos para... inimportáveis. Mas sabe o quê? Mandar isto para um inferno de Dante. Uma pessoa que não consegue distinguir o bem e o mal, esta pessoa precisa, o que precisa é da lei de saúde mental a funcionar e, quando muito, ser aplicadas as medidas de segurança. Mas que não tem na sua gênese o castigo. Nula pena sine culpa. Não pode haver uma pena sem culpa. É, não é? E depois uma pessoa que não tenha culpa vai para uma prisão normal, para um procedimento prisional normal, mas vai fazer o quê? Para ser violada, para ser... Quer dizer, isso é ser atrocidade. É medieval. É pena, porque eu acreditava no sistema, se o sistema efetivamente funcionasse. Mas eu não vejo. Eu vejo até às vezes o contrário. Parece que as pessoas se demitiram. Os técnicos de reinserção parece que se demitiram. Não sei explicar. A exceção que encontramos foi um projeto piloto que juntou o Instituto Jurídico da Faculdade de Coimbra, a equipa comunitária de saúde mental e os serviços de reinserção social de Dão Lafões. Pronto, nós estávamos aqui já a fazer a intervenção e depois, entretanto, surgiu esta possibilidade de colaborarmos neste projeto. A ideia era, no fundo, aproximar aqui a articulação entre as duas equipas, que era da DGRSP, que era a nossa, não é? Seguimos mais doentes, mas selecionaram cerca de 5 utentes que tiveram acompanhamento. 3 desses 5? 3 desses 5 tinham crimes de incêndio, sim. Okay. O objetivo do projeto foi assegurar que condenados ou arguidos pudessem receber em casa, onde estavam com pulseira eletrónica, cuidados de saúde mental. Ouvimos o psiquiatra Hugo Afonso, uma das pessoas que participou neste projeto e que parecia animado com os resultados. Apesar de se tratar de uma experiência piloto que incluiu apenas 3 pessoas acusadas de crime de incêndio florestal. Foi o primeiro psiquiatra com quem falamos e estávamos curiosos de o ouvir sobre os incendiários que tinham sido seus doentes.
Aqui há muita questão do álcool associada e é um problema também destas zonas, porque muitas vezes os consumos de álcool são marcados, são excessivos, leva também à desestruturação familiar e outras consequências. E acaba por depois ter um problema que do ponto de vista social é mais normalizado, não é? Para além dos graves problemas com o consumo de álcool por toda a região de Viseu, Hugo Afonso falou-nos também de dificuldades de controle do impulso. A impulsividade, naturalmente, que acaba por ser algo que pode predispor a pessoa a passar ao ato e a fazer algo de uma forma mais irrefletida. E se a pessoa tem um déficit intelectual, também pode haver aqui algum compromisso da capacidade de avaliar e de julgar as consequências e o que, no fundo, vai fazer, não é? Um dia depois de falarmos com Hugo Afonso, fomos ao Hospital de Sobralcide, em Coimbra, o local onde funciona o serviço de psiquiatria forense e onde estão os psiquiatras que, provavelmente, mais falaram com incendiários neste país. Teremos aqui uma enfermaria de mulheres, 2 de homens, e este é um setor comum onde tem refeitório e tem salas de... Isto está fechado, não vai... Isto é que vai dar... Está a ver, está aqui fechado. Tem aqui a estrutura. E não é uma cerca de arame farpado? Não, de arame farpado não é, mas é uma cerca que nos exige que nós, a contragosto, vamos adotar. Se a gente reparar... Assim que entramos na sala onde se ia dar a entrevista, o médico Horácio Firmino, diretor do Serviço de Psiquiatria, explicou-nos as obras previstas para o pavilhão onde são internadas as pessoas inimputáveis. A obra era paga com fundos europeus e tudo estava a ser decidido a partir de Lisboa, inclusive uma não desejada cerca que ia passar a encerrar o pavilhão, até agora aberto para a rua. Ao Sobralcide, todos os anos, vão parar pessoas acusadas de pôr fogo. Algumas ficam ali internadas durante os meses de verão, porque o juiz assim decidiu, para que durante a época em que tudo pode arder, não haja tentações. E muitas ali passam largos períodos em tratamento, anos mesmo, porque o tribunal as mandou internar. No caso dos doentes acusados de crime de fogo florestal, não sei se nas histórias clínicas se é uma pergunta ou se tem essa noção. Porquê é que as pessoas põem fogo? Se as pessoas elaboram sobre isso, ou se essa pergunta pode ser feita assim, e se a pessoa tem uma resposta, porquê é que a pessoa foi pôr fogo? Às vezes eles não sabem explicar bem porquê. Não há uma explicação racional ou lógica ou digamos... Mas mesmo que ilógica, se a pessoa diz qualquer coisa, se há resposta... Estávamos curiosos em ouvir a resposta do psiquiatra Luís Marques, o responsável pela ala de psiquiatria forense do Sobralcide. Queríamos saber o que lhe tinham dito os seus doentes incendiários sobre pôr fogo, mas percebemos que essa não era uma questão a que desse grande importância. E por várias vezes insistiu que aquilo que devíamos falar era sobre a ausência quase completa de apoio psiquiátrico para quem dele precisa. Sim, mas às vezes muito pouco consistentes, não é? Muito pouco consistentes. Não é? Eu preferia, como já aliás partilhei, era nós refletirmos porque a razão é que estas pessoas às vezes estão tão desacompanhadas e tão desvalidas na comunidade ao ponto, no fundo, tão desocupadas que às vezes até têm tempo para andarem a pensar nestas coisas. Faltam-nos de facto recursos na comunidade para acompanhar estas pessoas que precisavam, não é? Não apenas aquelas que estão internadas que precisavam de ser reintegradas, mas aquelas muitas que estão na comunidade com problemas e que não têm o devido acompanhamento nem o devido apoio. Luís Marques pediu-nos antes que falássemos da absoluta falta de meios e do facto do serviço em que trabalha funcionar com muito menos psiquiatras do que deveria. Para ele, essa era a questão fundamental. Mas a nossa curiosidade sobre o porquê de tanta gente pôr fogo mantinha-se. Mas essa questão da falta de meios, falta de acompanhamento, falta de prevenção, tudo isso, mas ainda assim, porquê o fogo como meio, não é? Como meio de fazer... A pergunta que fez é interessante e deve-se colocar ao nível, estamos a falar dos nossos doentes, este subgrupo de inimputáveis que vêm
assim, que cumprem aqui medidas de intermitência por crime de incêndio florestal. Esses doentes estão dentro, é um pequeno subgrupo dentro do grande número de doentes que têm alterações do controle do impulso. Compreende? Ou seja, é um pequeno número de todas aquelas pessoas que andam por aí na comunidade que têm perturbações do controle do impulso e que se manifestam de muitas outras formas, até às vezes talvez não tão graves, nem tão espetaculares, mas esse espectro das alterações de controle do impulso é uma coisa relativamente frequente. A minha tese, ou a minha hipótese, se quiser, é de que nós, no nosso país, temos mais vezes esses casos, porque a maior parte das vezes esta população está desocupada e muitas destas pessoas estão, de facto, num contexto rural, ou seja, em zonas onde há poucas coisas interessantes para fazer, como aquilo que existe à volta deles é floresta, não é? E depois, de facto, também há uma coisa que nós falamos, que eu acho que é importante, que é as notícias, o impacto das notícias e a imitação das notícias também pode ter importância, e às vezes a forma como se dá a notícia não é? Pode às vezes facilitar que o impulso no fundo seja ativado e seja executado, não é? Isso pode acontecer também. Não parece ser coincidência a maior parte dos casos que apresentamos neste episódio serem de 2017, justamente o ano em que, no fim da primavera, ocorreu o incêndio de Pedrógão Grande. Durante dias, as televisões projetaram a catástrofe em direto, e isso parece ter desencadeado uma vaga de incendiarismo. 2017 foi, de longe, o ano da última década com mais casos de fogo posto. E já agora, é justo dizer que, apesar da falta de condições, de meios, de gente e da sobrelotação da psiquiatria forense no Hospital de Sobralcide, lemos relatos de gente que disse ter posto fogo porque queria ser internada naquele hospital. Esta gente já está no Douro. Olha esta cheia de flores. Olha. É assim, se destacou, é manchete, jornal a bola. Isso é José Cid. Sério? Isto são umas encostas. Nos últimos dias de reportagem, andámos pelo Douro. E era difícil não ficar deslumbrado naquele início de primavera, com os chocalcos, as cerejeiras e as macieiras em flor. Mas foi também difícil não ficarmos impressionados com o contraste entre a paisagem e as histórias que ouvimos dentro das casas. Talvez tenha sido por ali que escutámos os relatos mais dramáticos. Numa ravina de casas, quase todas abandonadas, e onde se acedia subindo uma estreita viela de pedra, encontramos uma mulher que nos contou a história do irmão, internado em Sobralcide por ter posto fogo a um terreno baldio próximo de uma escola e de um centro de saúde. E este relato, que ouvimos no último dia em que andámos pelo norte do país, parecia um resumo de tudo o que tínhamos escutado durante aquelas semanas. Mas ele não está em Coimbra. Ele está em Coimbra? Sim. Mas está... Ele está no Hospital Sobralcide. Ah, está internado? Sim, ele está lá. Está há muito tempo? Sim, já há 6 anos. Este miúdo vai fazer 6 anos agora, dia 22, é o tempo que ele lá está. Ele era pequenino, bebê. E porquê Sobralcide? Porquê que ele foi internado? Ele foi para lá porque ele estava em Viseu e o meu irmão, como não é uma pessoa relativamente normal, ele era uma pessoa normal até aos seus 7, 8 anos. Depois, infelizmente, um acidente tirou-lhe metade da memória, que foi o meu pai. Estávamos aqui em casa e quando o meu pai vem a gritar, tinha-se desencavado a marreta, levou com ela na cabeça e aí ele nunca mais ficou, ficou uma pessoa
desincapacitada, como eles dizem, uma pessoa analfabeta. O meu irmão com 8 anos sabia ler e escrever, o meu irmão era diferente de nós, com mais capacidades que nós, e depois foi tudo pela água abaixo. Desde aí toda a gente dizia e ele fazia. Pronto. Era como se fosse um tolinho da ponte que andasse ali e as pessoas diziam e ele fazia. Pronto. E toda a gente se aproveitava da boa bondade dele. E ele agora vai ficar em Sobral de Cid até quando? É assim, não sabemos, nós estamos a prever que ele saia agora no final do ano. Mas ainda não sabemos, porque ele apanhou de 6 a 13 anos. Porque foram muitos hectares que arderam, não foi? Não, aquilo foi basicamente, olha, este campo aqui por baixo, basicamente isto. Que aquilo era uma rotunda e tinha ali um mato, perto da escola. Pronto, foi basicamente isso, perdeu. E depois, toda a gente o queria amarrar lá, supostamente, se pudesse, tinham feito isso. Amarrá-lo para lhe bater ou qualquer coisa, para esperar a polícia? Para ir pôr a arder? Sim. As pessoas mesmo daqui... aqui, a comunidade aqui, mesmo o povo, queria-lhe fazer isso. Só que não conseguiram porque eu ainda estou aqui. Enquanto eu estiver ar e respira, ninguém lhe vai fazer isso. Não debaixo dos meus olhos. Os acidentes acontecem aqui na mesma e já não é o meu irmão. Se houvesse aqui um pneu furado no povo, era o meu irmão. Agora acontecem as coisas na mesma, não é o meu irmão. O meu irmão não está aqui. Quem é que eles vão acusar agora? E ele em Sobral de Cid, ele quer sair de lá? Ou ele... Não, ele quer ficar. Ele não quer vir embora. Ele não quer vir embora. Tanto que ele veio cá, ele teve cá 8 dias e ele estava sempre morto por ir embora, porque as pessoas, ele era assim, as pessoas não olham para mim como se fosse uma pessoa normal, as pessoas estão sempre a olhar para mim de lado, eu não fiz nada, e eles ainda não conseguem perceber isso. E ele foi diretamente para Sobral de Cid ou prenderam no primeiro outros sítios? Ele foi para Viseu primeiro, sim. E em ele Viseu? Teve em Viseu 2 anos. Na prisão normal? Sim, sim. E depois é que o nosso advogado pediu uma coisa relativamente adaptada a ele, e foi onde o mandámos para o Sobral de Cid, que é o melhor lugar para ele. E em Viseu na prisão como é que foi? Em Viseu foi complicado, porque o meu irmão não podia ver ninguém ser agressivo, porque ele ia e metia-se, acudia por toda a gente. E depois estava muita gente, e ele não se dava porque sentia-se sufocado com muita gente, começava a chorar, a gritar, tinham que o tirar, tinham que o pôr sozinho no isolamento, e depois pedimos para ir tirar de lá. Nós, desde o primeiro momento que ele foi preso, nós pedimos isso, mas não nos aceitaram logo, ainda o levaram a fazer vários exames antes disso. E só depois é que foi. O meu irmão estava com a minha mãe no campo quando a GNR o levou. Ou seja, eles nem uma explicação deram à minha mãe. E eles andavam aí atrás do meu irmão feitos doidos. E eu disse, não, vocês não vão levar o meu irmão na minha presença preso sem um mandato de captura. Vocês não têm um mandato de captura, não levam o meu irmão. E foi a coisa que eles fizeram. Eles tinham que ter um mandato de captura do tribunal. E eles não fizeram isso. Eles fizeram tudo ilegal. E levaram porque a minha mãe, pronto, infelizmente não sabe ler, não sabe o que é que eles disseram, não sabe nada. Que ela até hoje está tratada com isso. Depois ainda souberam gozar com a minha cara, depois de terem levado o meu irmão, ainda tiveram a coragem de me ligar e dizer que o meu irmão que estava no Instituto de Medicina Legal em Coimbra. Para que isso? Para que é que o levaram para tão longe? Para que é que o puseram nu? Para que é que lhe bateram? Para quê? Isso não se faz. Bateram-lhe mesmo. Foi mesmo bater. Ele ficou marcado. Quando nós fomos ver o meu irmão a primeira vez, que nós exigimos que o advogado fosse connosco, ele estava todo marcado, o meu irmão. E o meu irmão a chorar, a dizer a mim e ao advogado que lhe bateram, mas que lhe bateram muito. A própria judiciária bater-lhe. Para quê? Para ele confessar mais coisas que não foram ele? Saber que ele era uma pessoa de mente. Mesmo, que é mesmo assim, uma pessoa de mente. Que é uma pessoa diferente, com cuidados. Se eles fossem pesquisar as coisas, se eles fossem ver o processo do meu irmão todo, eles viam que o meu irmão não é uma pessoa normal. O tribunal não aceitava de maneira nenhuma que ele era uma pessoa diferente. Foram 3 vezes que tivemos que exigir novos exames porque eles não queriam aceitar. E foi quando eles levaram o meu irmão para o Sobral de Cid. Olha, foi uma porcaria. Porque a juíza que estava com o meu irmão, por ela dava-lhe 20 anos de cadeia. Foi as primeiras palavras dela. O advogado é que não aceitou de maneira nenhuma e disse não. Não, porque isto não é uma pessoa normal. Isto é uma pessoa de mente. Que está aqui à sua frente, sua doutora juíza. E ela não queria aceitar. A juíza não queria aceitar por nada. Ela disse que se o meu irmão se lembrava quantas pessoas morreram no acidente de Pedrógão Grande, e o meu irmão dizia que não sabia o que era isso. O meu irmão, o que é que ele ia saber? Ele não estava atento a uma televisão, ele não estava nada, ele não parava em casa. O que é que ele ia saber, aquele desgraçado?
sobre esse acidente. Ele disse que não sabia nada, que não viu. E ela a dizer-lhe, você sabe quantas pessoas morreram, os estragos que isso deu, não sei o que, não sei o que mais. E o meu irmão, coitado, não sei, não vi. Ela estava a falar para uma pessoa demente, só que ela nem isso viu. Ela foi muito fria mesmo com o meu irmão, mas muito fria mesmo. Que eu cheguei cá fora, ela veio cá para fora, eu disse-lhe, olha, você não é uma juíza, você é um ser humano que não tem coração, você é uma pedra. As pedras devem ter mais sentimentos que você. E ela ficou a olhar para mim, com cara de burro. Que é mesmo assim. Olha, obrigada por ter falado connosco e espero que a situação se... Sim, há de se resolver. O advogado está a tentar trazê-lo embora agora no final do ano, porque já faz os 6 anos e nós queremos... sair vem para aqui? Sim. Vem para aqui, está aqui há algum tempo e vai para o pé depois. Para a França? Sim. E ele saindo, vamos todos. Não fica cá ninguém. Só estamos à espera dele. Pedimos esclarecimentos à PJ e à GNR sobre a recriação dos crimes e o uso de imagens sem o consentimento dos arguidos. Mas nenhuma das instituições respondeu a tempo da publicação deste episódio. No próximo episódio de País de Incendiários, vamos focar-nos num fenómeno que há um ano, quando começámos esta investigação, não nos passava pela cabeça poder existir. Pessoas que por este país afora dizem ser vítimas de pedrógão, sem nunca lá terem estado. É melhor não falarem nisso. Não? Ela deitou o fogo porque andava doente e não sabia o que estava a fazer e pagou bem caro. Ela disse-me um médico em Coimbra que ela que estava a pagar por aqueles que morreram no pedrógão. Pois. Ela não, nem ela sabe onde é o pedrógão, nem eu, e nem teve culpa nenhuma deles morrerem. E foi condenada a 3 a 8 anos de prisão. País de Incendiários é um podcast de investigação produzido pela revista Divergente. Se quiser saber mais detalhes sobre este trabalho, pode consultar o site em divergente.pt/País de Incendiários. A pesquisa, as entrevistas e o guião são de Manuel Bivar e Sofia da Palma Rodrigues. A edição de Diogo Cardoso, Luciana Maruta e Pedro Miguel Santos. A montagem de Inês Chambas, a banda sonora de Henrique Silva e Zé Cruz, a edição e mistura de som de Luís Pinto, as ilustrações de Nogueira Lopes, o design de José Mendes, os gráficos interativos de Beatriz Malveiro e Rita Costa, a animação gráfica de Pedro Lopes, o desenvolvimento web de Manuela Almeida, a revisão de texto de Teresa Montenegro, a consultoria de imagem de Ricardo Venâncio Lopes, a produção de Ana Pereira e a comunicação de Beatriz Valviense Dias. A gravação de voz foi feita no estúdio do Fumaça, um podcast de jornalismo de investigação. Até breve. Só conseguimos continuar a escrutinar os poderes, a contar histórias de abandonos e negligências como as que acabou de ouvir, se a independência financeira da Divergente se mantiver. E para isso precisamos do apoio de quem acompanha o trabalho que fazemos. Queremos que as contribuições mensais nos ajudem a manter a nossa equipa. Considere tornar-se apoiante regular da Divergente e tenha já acesso ao 5º episódio de País de Incendiários. Faça a sua contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. A quem já nos apoia, o nosso obrigada.